E se fosse possível transformar a vida inteira só com a primeira hora do dia? Parece ousado, né? Mas é exatamente essa promessa que a gente vai explorar hoje, mergulhando no best-seller de Hal Elrod, O Milagre da Manhã. Meu segundo mergulho no desespero foi mais difícil do que morrer num acidente de carro. Pensa bem nessa frase. É muito forte. Como é que alguma coisa pode ser pior do que ficar clinicamente morto por 6 minutos? Pois é, essa frase chocante do Hal Elrod que é a porta de entrada para a gente entender a jornada inacreditável que deu origem a um movimento mundial. Para a gente entender o método, primeiro a gente precisa dar uma olhada no homem por trás dele. A vida do Hal Elrod não foi nada linear, sabe? Foi, na verdade, uma verdadeira montanha russa, com picos altíssimos e vales, assim, devastadores. Vamos olhar para essa linha do tempo aqui. Em 99, ele sobreviveu a um acidente que parecia impossível, ficou clinicamente morto e voltou. Anos depois, em 2006, ele estava no topo, autor de best-seller, tudo dando certo. Só que aí, um ano depois, a crise financeira americana quebrou tudo e ele ficou com uma dívida de quase $500 milhão. E então, em 2008, no meio de uma corrida matinal, algo aconteceu. A história do Hal, por mais dramática que seja, acaba nos levando para uma questão bem maior. Um problema que, segundo o livro, afeta a maioria das pessoas, muitas vezes sem que a gente nem perceba. É o que ele chama de armadilha da mediocridade. O livro joga um número na mesa que é bem difícil de ignorar, 95%. Essa é a porcentagem da população que, segundo o autor, simplesmente se acomoda, sabe? Vive muito abaixo do seu potencial de verdade. É gente que vive uma vida de frustração silenciosa. E isso leva a gente a esta pergunta, que é fundamental. Será que a maioria das pessoas está aceitando uma vida que é só ok, em vez de ir atrás de uma vida realmente extraordinária? É uma reflexão meio desconfortável, eu sei, mas é muito necessária. E o que essa mediocridade significa na prática, no dia a dia? Bom, o livro desenha um cenário que é um pouco preocupante do que virou o normal. Estar acima do peso, com dívidas um pouco para baixo, insatisfeito com o trabalho e até se sentindo meio só. É um retrato bem sombrio do que significa ser normal hoje em dia. E é exatamente aqui que a história volta para o Hal. Porque foi nesse lugar, lá no fundo do poço, que a sementinha do milagre da manhã começou a brotar. A resposta para ele não veio da inspiração, não. Veio do desespero absoluto. Essa citação do Anthony Robbins resume perfeitamente o momento do Hal. Ele não precisava de uma melhoriazinha, ele precisava de uma revolução na vida dele. E o que empurrou ele para isso não foi a inspiração, foi o mais puro desespero. O conselho que um amigo deu para ele foi quase bobo de tão simples. Vai correr. O Hal odiava correr. Mas sabe, o desespero é tanto que ele foi. E foi ali, no meio daquela corrida, no seu pior momento, que ele teve a epifania que mudou absolutamente tudo. A descoberta dele foi de uma clareza brutal. Ele queria um sucesso nível 10 em tudo na vida. Carreira, saúde, relacionamentos, tudo. Mas aí, ele se tocou que o nível de desenvolvimento pessoal dele, ou seja, o trabalho que ele dedicava a si mesmo, era um nível 2, bem medíocre. A conclusão foi inevitável. O mundo de fora dele nunca ia ser melhor que o mundo de dentro. A conta simplesmente não fechava. Com essa clareza toda, ele fez mais do que só mudar a cabeça. Ele criou um sistema, um conjunto de 6 práticas diárias, pensadas para transformar ele na pessoa que ele precisava ser para construir a vida que ele tanto queria. E foi assim que nasceu o Milagre da Manhã. A definição é bem clara, como a gente pode ver. Não se trata de acordar cedo por acordar. A questão é usar esse tempo de forma intencional para se tornar a pessoa capaz de alcançar os seus maiores sonhos. E o método é construído em cima de um acrônimo bem fácil de lembrar, SAVRS, ou, em português, Salvadores da Vida. Cada letra é uma prática poderosa. S de silêncio, para acalmar a mente. A de afirmações, para reprogramar o pensamento. V de visualização, para enxergar o sucesso antes dele acontecer. E de exercício, para dar energia para o corpo. R de reading, que é a leitura, para aprender com os melhores. E S de scribing, que é a escrita, para registrar as ideias e o progresso. E o mais legal é que a ideia do Hal não ficou só com ele. Se espalhou e foi rápido. Os resultados que as pessoas começaram a compartilhar são sinceramente extraordinários. A transformação não é só teoria, ela é real, dá para ver e medir. Olha o caso da Dawn Pogue, por exemplo. Ela conta que perdeu peso, parou de fumar de vez e ganhou uma energia que nem lembrava que tinha. É a prova de como começar o dia cuidando da mente pode transformar radicalmente o corpo também. E o impacto vai muito além da saúde.
O Mike McDermott relata que a renda dele mais que dobrou, ele está na melhor forma da vida e o que talvez seja o mais importante, ele nunca esteve tão presente para a família. É uma transformação em todas as áreas. Então, qual é a grande lição disso tudo? Que ao tomar o controle da sua manhã, você consegue destravar uma série de benefícios. Menos estresse, mais clareza para resolver problemas, mais produtividade e o mais importante, a capacidade de parar de se contentar com pouco e começar a viver com propósito. E pensar que tudo isso nasceu da mente de um homem no seu momento mais sombrio, um método que começou como uma tábua de salvação pessoal e acabou se tornando um guia para milhares de pessoas que queriam despertar o seu potencial máximo. Para a gente fechar, fica uma reflexão. O livro defende que a transformação pessoal é o ponto de partida para todo o resto. Então a pergunta que fica é, se uma única manhã pode mudar uma vida, o que aconteceria se milhares ou até milhões de pessoas fizessem o mesmo? Que tipo de mundo a gente poderia criar?